Tarde, irmãos. Meu nome é Miguel. Sou um irmão aqui que congrego na igreja com vocês. E hoje eu recebi a incumbência, a missão de dar duas aulas para vocês, dividida nesse domingo e no próximo, sobre a vida após a morte. O livro base das aulas continuará sendo o livro do R.C. Sproul, Razão para Crer. E o capítulo a ser estudado vai ser o capítulo 10, que por acaso este é o título. Um pouco assustador, talvez. Essa frase do livro do Sproul é uma frase comumente dita por ateus, que desacreditam no imaterial, na existência de qualquer coisa transcendental, pois não há como se provar pela ciência tal coisa. E somente pela ciência, como eles acreditam, sabemos que algo é real. Mas será que eles estão certos? E mais antes, eu gostaria de apresentar os conteúdos das aulas. Essa aula número 1, que é a aula de hoje, 16/6/24, nós vamos buscar responder as perguntas se a natureza ensina que é a vida após a morte, que é a visão de Platão, e se nós devemos viver como se houvesse Deus, que é a visão de Kant. Na segunda aula de semana que vem, nós vamos tentar responder a pergunta: e se a vida não tiver sentido, como os ateus creem? E o segundo ponto que vamos tentar responder é: qual é a defesa bíblica para a vida após a morte? A pergunta a ser respondida é: existe vida após a morte? Essa pergunta é uma das perguntas mais importantes da existência humana. Afinal, se nossa vida tem o único propósito de apenas vivermos por viver, com dor e sofrimento, qual é a razão de vivê-la? Por que estamos aqui? Esse é o único propósito para o qual existimos? Jó, por exemplo, se pergunta ao lamentar por conta de todas as desgraças que lhe aconteceram, no capítulo 14, do versículo 14 do seu livro. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Semelhantemente, Hamlet, no ato 3, na cena 1, na peça de Shakespeare, se pergunta: ser ou não ser? Eis a questão. E ele fala isso quando contempla a morte. E se vale ou não apenas suportar as dificuldades que são certas que nos acontecerão nessa vida, ao invés de irmos para o desconhecido, ou seja, morrermos. Vistas essas questões, podemos afirmar com certeza que o homem enfrenta esse dilema. Esse dilema bate na porta do coração de cada homem, uma hora ou outra. E que se adotarmos a cosmovisão de que a vida não tem qualquer propósito, e se acaba no momento em que o corpo deixa de respirar numa realidade que nos traz tantos intempéries, consequentemente nos levará ao desespero e ao questionamento se de fato vale a pena viver esta vida, como Hamlet fez. Um viver baseado nesta forma de pensar e ver o mundo automaticamente nos fará viver sem qualquer motivação, pois o ser humano recebeu de Deus o anseio de que este tem um propósito em tudo que fizer. Por que trabalhamos, por exemplo? Os pais responderiam: para que eu tenha como sustentar a minha família. Os pais crentes responderiam melhor: para que eu glorifique a Deus trazendo sustento para a minha família. Contribua para o reino de Cristo. E esse reino avance, etc. Entre outros muitos motivos e propósitos. Outros, por motivos quaisquer que sejam talvez um pouco mais supérfluos, diria que era para conseguir obter um carro ou qualquer outra posse ou bem. Não que isso seja errado, mas são motivos, acho que, menos elevados do que sustento a família e fazer com que o reino de Cristo avance. Vemos então, por esse simples exemplo, que é natural ao homem, que em tudo o que for fazer se tenha propósito. Por conta disso, infere-se que não faz sentido que o homem que procura propósito em tudo não tenha nenhum a existir. E sim, a não vida após a morte é a ausência de propósito para a existência humana. Afinal, a nossa existência aqui é finita e passageira, difícil e sofrida. Sendo que internamente, todo ser humano anseia por algo a mais. Anseia pela não morte, pela imortalidade, anseia pela paz e pelo sossego. Não é à toa que temos diversos personagens fictícios que têm o poder de viverem eternamente, o poder da imortalidade. Porque esse é um anseio que está no coração de cada um de nós. E se não há algo para depois dessa vida, então podemos comer e beber, porque amanhã morreremos, como diz Paulo em 1 Coríntios 15. Agora, partindo para
pensadores na história da humanidade, muitos pensadores eles procuraram desenvolver, através da lógica, através do conhecimento da natureza, como Platão, por exemplo, uma forma de explicar a vida após a morte, de provar, em certo sentido. Hoje veremos dois, Platão e Kant, que formularam duas respostas diferentes para os corações inquietos, que se perguntam se há algo para depois daqui. Platão, ele sugere que a natureza oferece analogias que dão evidência para uma vida futura. E como é que ele sugere isso? Primeiro, através das estações. Mas, contudo, é importante entendermos o contexto em como Platão desenvolveu essas ideias. Bem, Platão ele foi visitar o seu mentor, Sócrates, na prisão, onde iria ser executado por morte por cicuta. Ele tomaria um cálice de cicuta, que é uma planta venenosa. Ele foi condenado à morte nos anos 399 a.C., por levar o conhecimento aos cidadãos gregos, pois para ele o conhecimento é limitado pela ignorância. E naquela época era proibido de levar o conhecimento aos cidadãos comuns. Mas esse não é o assunto de hoje. Estando ele para morrer, Sócrates discutiu com seus alunos, do qual Platão fazia parte, sobre a imortalidade. E é aí que Platão começa a desenvolver um pouco a sua ideia em como provar a vida após a morte, se assim podemos dizer. E os seus argumentos são basicamente por analogias, que são três, pelo menos as analogias que o Sproul coloca no seu livro, que é a analogia com as estações, analogia com o crescimento de plantas e analogia com a metamorfose de uma lagarta. Com respeito às estações, ele observou que a primavera segue o inverno, que por sua vez se move inevitavelmente para outro inverno. Ou seja, o inverno não termina em si mesmo, mas dá lugar à primavera e a primavera para o inverno. Pode usar a analogia também para os dias, onde a noite segue o dia e o calor segue o frio, da mesma maneira. Com relação ao crescimento de plantas, ele observou também que a germinação da semente até a época da floração. Para que a semente produza vida, é preciso que ela apodreça, bem como a casca da semente deve deteriorar-se e morrer antes que a vida que está presa ali dentro possa emergir, diz Platão. A terceira analogia que ele usou para dar uma explicação para uma vida futura, uma vida após a morte, ele observou o reino animal e viu outro ciclo que coadunasse com a sua teoria, como no caso da lagarta e da borboleta. Ela primeiro nasce no estado grotesco, como ele diz, em forma de lagarto, como verme preso à terra, praticamente imóvel e desinteressante. E quem já viu a lagarta sabe que o bichinho é meio asqueroso mesmo. Então esse ser grotesco deixa o mundo exterior e passa a viver num casulo por uma estação. E ao passar pelo processo de metamorfose desse casulo, depois de arranhar e se esticar dentro do casulo, a lagarta renasce um pouco diferente, com asas e belas cores. A lagarta então morre e dá uma vida a uma borboleta. As analogias de Platão, no primeiro momento, parecem ser interessantes, parecem dar uma explicação muito, talvez, cristã para a vida após a morte, pelo menos provar de forma lógica. Contudo, nós temos problemas. A primeira é que parece. Ele está dizendo que nós nos transformaremos em algo completamente novo. Isso não é verdade. Para nós, somos cristãos, nós cremos que seremos transformados sim, mas teremos uma transformação de natureza, e não de ser. Continuaremos sendo seres humanos, pessoas, um corpo. Então, o primeiro problema que é da mudança do ser é que é verdade sim que nos transformaremos em algo novo, de fato. Contudo, essa transformação não nos fará mudar de lagarta para borboleta, por exemplo. Continuaremos humanos e limitados, como limitados em conhecimento, por exemplo. Pois apesar de podermos conhecer ao Senhor mais de perto, esse conhecimento nunca chegará a ser pleno. Afinal, como conhecer o ser infinito se somos finitos? Não nos transformaremos em algo totalmente novo, como uma mudança no nosso ser, como sugere Platão. Mas voltaremos a ser como éramos,
numa mudança de natureza, como teríamos sido caso Adão não tivesse tomado do fruto e comido, seres sem pecado e em plena comunhão com o Deus vivo. O segundo problema, que é o proto-gnosticismo, né? Obviamente que o gnosticismo, na sua fase final, não tinha ainda surgido, porque o gnosticismo é uma heresia que a igreja lutou durante o período do século II, e Platão é do século V ou IV a.C. Os filósofos de Platão aí podem me corrigir, né, se eu estiver errado. É uma heresia que diz que toda a matéria é má, o corpo é mau, tudo aquilo que é deste plano é ruim. Portanto, aquilo que é espiritual e material da alma é mais elevado, mais importante. E parece que Platão ele comete esse erro também, quando ele diz que nós somos semelhantes a lagartos e a borboleta seria o nosso estado após a morte, né? Seríamos seres grotescos e nos arrastamos até o chão, é algo muito depreciativo, né? Parece que é uma desvalorização da vida atual, como se fôssemos de fato seres grotescos, como uma lagartixa, e nos tornaríamos, como diz ele, seres lindos e belos na próxima vida. Mas isso me parece muito como o gnosticismo, que tomou a sua forma mais plena no século II, onde se pregava a existência, a excelência do espiritual ou do imaterial em detrimento da carne e do corpo humano, que tem, curiosamente, provavelmente, as origens e vestígios, sim, na filosofia platônica. Estou errado? Ou estou certo, Gustavo? Então, como conclui Sproul, Platão não deu evidências suficientes para a vida após a morte. Contudo, essas analogias proporcionam esperança diante desse mistério, e que as formas de vida são por demais complexas para avançarmos desenfreadamente para o ceticismo. Isso aqui eu retirei da dogmática reformada do Hermann Bavinck, onde ele fala a respeito da próxima vida. Não vou ler para vocês. As bênçãos das quais o abençoado participa não são somente de natureza espiritual, portanto, mas também de natureza material e física. Assim como é um erro, juntamente com os povos pagãos e alguns quiliastas, transformar o material no principal elemento da bem-aventurança futura. Também é parcial e estoico considerar o físico indiferente ou excluí-lo totalmente do estado de bem-aventurança. A Escritura consistentemente mantém o estreito encadeamento lógico entre o espiritual e o natural. Visto que o mundo consiste de céu e terra, e os seres humanos consistem de corpo e alma, assim também a santidade e a glória, a virtude e a felicidade, o mundo moral e o mundo natural devem finalmente ser harmoniosamente unidos. Os bem-aventurados, portanto, não serão libertos apenas do pecado, mas também de todas as consequências do pecado, da ignorância e do erro, da morte, da pobreza e da enfermidade, da dor e do medo, da fome e da sede, do frio e do calor, de toda fraqueza, desonra e corrupção. Então, como bem pontua o Bible, simplesmente excluir, desunir o ser humano, separando ele da sua parte material é um erro. Na teologia sistemática essa aqui é do dogmática do Bavinck, do Millard Erickson, ele vai tratar quando ele fala a respeito de antropologia, de um conceito que eu gosto muito, que é a união psicossomática, onde está dizendo que o ser humano ele é, de fato, corpo e alma, ou corpo e espírito. Né? Nós não somos, acredito, tricotômicos, né? Como dizemos que somos corpo, alma e espírito, mas somos corpo e alma, ou corpo e espírito, temos uma parte material e imaterial, mas elas duas estão tão unidas que é muito difícil de você dizer o que é corpo e o que é alma. Porque quando eu sinto dor na minha alma, eu sinto dor no meu corpo, quando eu sinto dor no meu corpo, eu sinto dor na minha alma. Então não há como fazer um desligamento dessas duas partes. Então é um erro grave dos gnósticos, de todos aqueles que entendem dessa maneira, fazer essa separação dizendo que o corpo e o material é mal. Porque se o corpo é mal, a alma também é. Não tem como separar um ao outro. E, como eles dizem, só poderiam ser salvos a parte boa, a parte elevada, a parte espiritual. E então nenhum ser humano teria esperança. Agora nós vamos falar do segundo filósofo, que é o Immanuel Kant, que a propósito, considera o filósofo mais importante e significativo de todos os tempos. Existe controvérsia, mas ele acredita nisso.
Muitos séculos depois, quase basicamente 2000 anos, o filósofo Immanuel Kant desenvolveu, apesar do seu ceticismo, da capacidade de poder provar a imortalidade do homem apenas pela razão, propôs um excelente argumento para a vida após a morte. E esse argumento tem em vista evidências da prova de existência de Deus e da vida após a morte. O seu argumento era basicamente baseado na ética, e onde ele desenvolve o seguinte pensamento: todos os seres humanos parecem ter algum interesse pela ética, apesar da moralidade diferir de pessoa para pessoa, de sociedade para sociedade. Todos se questionam a respeito do certo e do errado. Ou seja, todos os seres humanos, não importa onde e em que época esteja, têm um senso de dever moral. Talvez alguns se perguntem de onde surge esse senso de dever moral. Pode ser meramente o subproduto da disciplina dos pais na infância ou imposição moral e social. Mas para Kant, não pode ser simplesmente isso. Deve ser algo muito mais profundo. Kant percebeu que para que o nosso senso de dever seja significativo, deveria haver justiça. E sim, todos nós, como criaturas do Deus vivo, que é um Deus justo, temos internamente um senso de justiça, onde clamamos para que a justiça do ser perfeito, moralmente, seja estabelecida. Até o pior dos homens tem isso. Eu já ouvi histórias onde bandidos, ao estabelecerem que era proibido se roubar em sua área de atuação, tenha punido ladrões que, de fato, descumprissem as suas ordens. O que é isso senão um senso de moralidade? Pois se estabelece regras e punições para quem as viola. Então, sim, o senso de justiça da humanidade está prejudicado pelo pecado. E é por isso que os bandidos conseguem ser bandidos. Eles sufocam a verdade de Deus, como diz Paulo em Romanos 1, com a impiedade. E por isso vivem desse jeito. Mas resquícios da imagem de Deus ainda resta neles, os possibilitando, em certa medida, terem ações justas. Continuando a analisar esse ponto, ele se pergunta do porquê deveríamos ser éticos, se a justiça, em muitos casos, não prevalece. A real é que clamamos por isso, pois somos criatura do ser moralmente perfeito, que é Deus. Fazendo uma síntese, Kant vê a justiça como essencial para a ética ser significativa. Ou seja, eu faço algo eticamente correto, pois sei que é correto. Contudo, ele também percebeu que a justiça nem sempre prevalece. Ele observou que inúmeros outros também perceberam que os justos sofrem, enquanto os ímpios frequentemente prosperam nessa vida. De forma lógica, ele nos leva à seguinte conclusão: uma vez que a justiça não prevalece aqui nesse mundo, deve haver um lugar onde ela prevaleça. Portanto, para Kant, precisamos sobreviver ao túmulo. E uma vez que não recebemos a justiça nessa vida, ela requer necessariamente que haja vida além da morte, a fim de que a ética seja prática. Caso contrário, por que ser ético no fim das contas se não há punição e recompensa para ser ou não ser? 2. Deve haver um juiz, pois a justiça requer um julgamento, e um julgamento requer um juiz. Mas quem deve ser o juiz para garantir que o seu julgamento seja justo? Kant responde que o próprio juiz deve ser justo, pois se o juiz é injusto, ele estaria propenso a perverter a justiça, em vez de estabelecê-la. Um outro problema levantado por Kant é que até mesmo juízes justos podem cometer injustiça, como juízes honestos nessa esfera atual que cometem condenando inocentes. Portanto, esse juiz justo deve ser necessariamente incapaz de cometer erros e ter a total ciência de todos os fatos para executar um julgamento justo. Ou seja, ele precisa ser onisciente. 3. Deve haver um julgamento. Um juiz perfeitamente justo e onisciente é necessário para a justiça, mas não o suficiente para garanti-la. E uma vez que esse juiz moralmente justo e moralmente perfeito emite o seu veredito, é necessário que essa sentença seja cumprida. Portanto, para que as recompensas e punições sejam devidamente concedidas, é necessário que esse juiz seja capaz e ter autoridade para executá-las. Se o nosso juiz moralmente perfeito for justo, mas impotente, então não temos garantia de que a justiça será estabelecida. Logo, é necessário também que esse juiz seja onipotente. Esse juiz se parece muito com o nosso Deus. Amém? Uma questão, às vezes, é levantada
Porque quando a gente fala de vida após a morte, a gente automaticamente trata a respeito da salvação eterna de uns e da punição eterna de outros. E alguns acabam levantando o questionamento se não é injusto Deus punir eternamente os ímpios, os incrédulos. Primeiro, não, porque Deus ele não é injusto. E a base desse argumento é dizer basicamente assim: o ser humano ele vive por um pequeno período de tempo, 100, 80, 120 anos. Não seria injusto, por acaso, que Deus condenasse esse ser humano a uma vida de eterno sofrimento, porque isso operou por 100, 120 anos? É, a melhor resposta que eu já ouvi é o argumento deste homem, Jonathan Edwards. Obviamente que eu vou fazer uma paráfrase aqui para trazer para o nosso exemplo, nosso tempo também. Assim, embora Kant não tenha desenvolvido, eu acho válido tratarmos. Nós cristãos cremos que haverá sim a morte eterna. E me é muito estranho que alguém que professa a verdadeira diga que não existe punição eterna. Primeiro, porque a Escritura diz pontualmente que ela existe, que ela é real. E segundo, que se não há punição, como propôs Kant, então esse juiz não é justo e perverte a justiça. Então a gente põe em xeque quem Deus é. E dizem, aqueles que creem dessa maneira, de forma implícita, e até pensada que Deus não é justo, e usam como pressuposto o seu amor. Contudo, Deus não é só amor e misericórdia, ele também é justo. Devemos abraçar ambos em nossa teologia do ser de Deus e não simplesmente decepar uma parte. Mas o ponto que eu queria chegar é que o homem vive por no máximo 120 anos. E mesmo assim, aqueles que não creem em Cristo serão punidos. Então, o que vocês acham? Vocês acham que é justo ou é injusto Deus punir essas pessoas? Eu sei que você já tem a resposta porque vocês são cristãos. Obviamente que é justo porque Deus ele não pode cometer injustiça. Mas, e já indo para o argumento do Jonathan Edwards, o mal praticado contra uma pessoa comum, ele deve ser punido. Todo mundo concorda com isso? Espero. Contudo, a depender da pessoa, de quem é a pessoa, a punição é maior ou menor. Como, por exemplo, imagine uma tentativa de assassinato contra uma pessoa comum. Se pego, e esperamos que sim, esse assassino deve ser punido. Contudo, imagine agora a tentativa de assassinato contra o presidente da República ou um líder influente. Podemos ver que a tentativa de assassinato contra a pessoa comum vai sim trazer prejuízos. Primeiro, a pessoa que perde a vida, aos entes queridos, etc. Porém, o assassinato ou a sua tentativa contra o líder influente é ainda mais prejudicial, podendo fazer com que uma sociedade inteira entre em colapso por conta dela. Logo, a punição para este deve ser maior por conta do tamanho do prejuízo. Portanto, o pecado contra um Deus infinito, criador, moralmente perfeito, onipotente, onisciente e onipresente, deve ser punido de acordo com o grau da importância do ser ofendido, do ser perfeito. E a punição eterna não é injusta, mas justa, porque é um pecado contra o Deus infinito. Esse é o argumento de Jonathan Edwards, que eu acho melhor, inclusive. Importante. Existem somente duas posições, opções de cosmovisão. E Kant, obviamente, não entendia que seus argumentos eram perfeitos, mas que eram de natureza prática. Ele também não entendeu que esse era um argumento irrefutável, aquilo que ele trouxe, para a existência de Deus e para a vida após a morte, mas reduziu as opções práticas para o homem, que são apenas duas. Primeiro, ou temos o teísmo completo, com a vida após a morte, ou não temos base nenhuma para as nossas decisões éticas. E sem a ética, como Kant pontua, a vida é um caos impossível de ser vivido. Sem Deus, a ética não tem sentido. E sem a vida após a morte, nenhum mandamento é significativo, de verdade. É assim que ele conclui. E para terminar, essa é a frase que é muito famosa, do Dostoiévski, que diz: se Deus não existe, tudo é permitido. E assim eu termino. Alguém tem alguma pergunta?